Oi, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Era JK, o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek refere-se aos 5 anos que esse político mineiro administrou o nosso país entre os anos de 1956 e 1961. Os grandes marcos do governo de Juscelino Kubitschek foi a industrialização do país e a construção de Brasília. Esse governo dele ficou conhecido como desenvolventismo. Ele se tornou presidente após sair vencedor das eleições de 1955. Era um candidato gabaritado, uma vez que tinha sido governador de Minas Gerais e apoiado pelo maior partido do Brasil daquela época. Nessa eleição, ele enfrentou Juarez Távora, da UDN, Adhemar de Barros, PSB, e Plínio Salgado, do PRB. Juscelino Kubitschek, enquanto um político desenvolvimentista, ele defendeu uma campanha política em defesa do desenvolvimento da industrialização no Brasil, que ficou conhecida como seu lema de 50 anos em 5. O resultado da eleição de 1955 foi o seguinte: Juscelino Kubitschek, do PSD e PTB, com 36%, Juarez Távora com 30%, Adhemar de Barros com 26% e Plínio Salgado com 8%. Olá, eu vim falar um pouco sobre a crise política na era do JK. A vitória de Juscelino Kubitschek, no caso do JK, engatilhou uma crise política no Brasil, por conta da ação da União Democrática Nacional, a UDN. Partido conservador que, durante toda a Quarta República, flertou com o golpismo. Os membros desse partido manifestaram-se contra a vitória de JK, sobre a alegação de que ele não tinha conseguido a maioria absoluta dos votos. A Constituição de 1946 previa apenas a maioria simples. Durante todo o ano de 1955, houve uma intensa articulação de membros da UDN para fortalecer a proposta de impedir a posse de Juscelino Kubitschek no poder. Muitos dos membros desse partido defendiam uma intervenção dos militares no poder. A crise política levou um militar legalista a intervir na situação, mas não do jeito que os udenistas previram. O ministro da Guerra, Henrique Teixeira, era um defensor ardoroso da Constituição, por isso mobilizou forças para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Ele articulou o contragolpe, que foi realizado no dia 11 de setembro de 1955. Os principais prédios no Rio de Janeiro foram ocupados e Nereu Ramos substituiu Carlos Luz na presidência. Esse evento recebeu o nome de Golpe Preventivo de 1955. E com isso, a posse de JK, no caso de Juscelino Kubitschek, foi assegurada e aconteceu no dia 31 de janeiro de 1956, no caso no ano seguinte. O governo de JK realizou grandes feitos na área da economia, e para alcançar as promessas de desenvolvimento econômico realizado durante a campanha, o presidente lançou o plano de metas, no caso aquele que já foi citado atrás como 50 anos em 5. Realizado durante a campanha, esse programa econômico que estipulava 31 metas que buscavam promover o desenvolvimento do Brasil em áreas consideradas estratégicas: energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Tudo aquilo que era muito utilizado na época, e ainda continua sendo utilizado. Era somente a partir desse investimento maciço nessas áreas que a industrialização do Brasil seria possível. Sendo assim, o investimento na área energética visava aumentar a capacidade de produção de energia elétrica do país, para dar suporte ao aumento da produção industrial. Isso se daria por meio da construção de usinas elétricas, hidrelétricas, sendo a usina de Furnas uma das mais construídas nesse governo. Houve investimento na construção de rodovias por todo o país. Isso aconteceu como uma forma de integrar o país e permitir às regiões produtoras pudessem esvaziar suas mercadorias via transporte rodoviário, usando as rodovias criadas nesse governo.
Para falarmos da modernização no Brasil, temos que falar lá de trás, desde o começo da presidência de JK. JK sempre quis trazer as indústrias para o Brasil, desde o início, principalmente as indústrias automobilísticas, que desde esses 5 anos que JK ficou na presidência, teve um aumento de 80% nas indústrias automobilísticas e em qualquer outras indústrias. Mas quando ele saiu, o resultado você já sabe, né? Não tinha como ser outro. As indústrias aumentaram cada vez mais desde que ele entrou na presidência. Para falar de JK e a modernização, a gente não pode esquecer de falar sobre Brasília, que foi uma das construções mais rápidas e mais importantes de JK, porque foi ela que trouxe as indústrias, mas também que trouxe coisas ruins pra gente. Como, por exemplo, as pessoas que tinham que trabalhar para construir Brasília, essas coisas eram muito sofridas, porque o que acontecia? Elas ficariam um dia sem comer porque o JK não estava ligando, ele queria fazer isso o mais rápido possível. O mais rápido que dava para ele fazer, ele queria fazer, porque, querendo ou não, ele já sabia que ele não ficaria muito tempo no cargo. Então, ele queria fazer isso o mais possível. Então, quando alguém chegava lá para falar com o JK, falar que eles estavam sem comida, sem alguma coisa, o JK não ligava. Ele falava, não tô nem aí, só quero que você continue construindo. Então, várias pessoas ficavam dias e dias construindo coisa para Brasília, sem comer, sem visitar sua família. Então, várias acabavam morrendo por isso, por desidratação, falta de comida, entre outras coisas. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. E Oscar Niemeyer, inspirados pelo ideal de Juscelino, projetam no papel a nova capital do Brasil, marco arquitetônico na história do mundo moderno. Mas, ok, teve muitas pessoas que morreram construindo Brasília, e naquela região onde estava Brasília, o que aconteceu com os povos e pessoas que ficavam lá? Infelizmente, algumas das pessoas tinham que ser obrigadas a sair daquele lugar, expulsadas pelo JK, ou algumas para não perder a sua renda que sua família ganhava, ou para que não fossem mortas ou algo do tipo. Eles trabalhavam com o JK para conseguir construir Brasília e ter meio que seu lugar quando Brasília fosse finalmente terminada. Mas alguns deles realmente ficaram lá e alguns outros não sobreviveram, a promessa não foi cumprida de ter seu lugar lá. E alguns que tiveram ou que permaneceram lá com suas empresas pequenas acabaram se dando muito mal, porque as empresas de fora, que eram empresas muito grandes, principalmente com automóveis, automobilísticas em si, vieram com um espaço muito grande aqui, ocuparam muito terrenos, ocuparam as casas, e outras empresas, eles compravam empresas pequenas para que eles tivessem mais espaço aqui. Então muitos desses mercadinhos ou empresas de carros pequenas não conseguiu sobreviver aqui, porque eles não tinham sua renda. Muitas pessoas preferiam comprar em empresas grandes que seriam mais confiáveis, mesmo que mais cara, teriam uma acessibilidade maior. Então alguns mercados assim de empresas acabaram fechando muito. E aí veio as empresas grandes e dominando meio que o Brasil. A gente acabou falando sobre os mercados, sobre as indústrias que ficaram aqui, que se fecharam, mas a gente ainda não falou dos cidadãos. Os cidadãos trabalhadores que ficam aqui, a gente ainda não falou dele e a gente vai falar agora. O que aconteceu com eles? Muitos deles ou foram para essas indústrias que acabaram vindo para cá, as indústrias automobilísticas, outras indústrias famosas, eles acabaram trabalhando lá para conseguir ganhar sua renda e permanecer no local onde eles estavam. E outros que não conseguiram entrar nessas empresas ou que estão em empresas pequenas acabaram se dando mal porque
o JK acabou aumentando os impostos por causa dessa construção de Brasília, por causa desses indústrias que vieram para cá, ele aumentou os impostos. Então pessoas que não trabalhavam nessas indústrias acabaram não tendo como pagar isso. Então muitas pessoas, muitos cidadãos não conseguiam pagar o que o JK pedia, ou acabava esquecido por causa dessas indústrias, não tinha o que fazer. Elas não tinham seu lugar lá, seus terrenos ou eram comprados ou eram esquecidos, eram isolados. A gente falou sobre pontos muito ruins da modernização, mas também tem algumas coisas muito boas que a modernização trouxe. Como, por exemplo, quando o JK trouxe as indústrias automobilísticas, ele trouxe mais empregos para as pessoas que trabalhavam lá, mesmo que outras pessoas de fora viessem para cá para trabalhar. E acabou que ele fez o nosso país meio que evoluir. O que aconteceu? Nosso país, se não tivesse esse aumento de indústrias, a gente ficaria um pouco mais para trás que os outros países. Mesmo que viessem essas indústrias aqui pouco a pouco, demoraria muito tempo para isso. E a gente ficaria meio que para trás dos outros países. Então ele meio que adiantou isso e ajudou muito. E aí as pessoas acabaram se informando, acabaram sabendo dessas coisas e acabaram aprendendo. Já que eles tinham que trabalhar para conseguir pagar seus impostos, essas coisas, eles acabaram meio que aprendendo a fazer isso. Muitas das pessoas que trabalhavam aí aprenderam, abriram suas próprias lojas e começaram a abrir lojas, podemos dizer, grandes. Mas eu acho que foi isso, teve pontos negativos e bons. Quando tudo tem um ponto negativo e bom. JK fez coisas boas para a modernização? Fez coisas boas para a modernização. Como fez ruim? A construção disso foi ruim. O produto final foi bom, mas o caminho teve muita coisa errada nesse caminho.